Ainda são apuradas as causas do incêndio que deixou 2 mortos na Santa Casa de Belo Horizonte. Mais cedo também falava aqui sobre o estado das Santas Casas como um todo, né? No país inteiro, demandando investimento, pedindo socorro, sangrando financeiramente. O estado de algumas Santas Casas, aliás, algumas delas fecharam as portas nesses últimos 2 anos porque simplesmente tem um déficit brutal e não conseguem manter os seus serviços de atendimento à população. Mas vamos falar especificamente sobre este incêndio. Não se sabem ainda as causas, né? O que teria provocado este incêndio, mas foram 2 mortos, um susto tremendo. O Caio Tarsi está conosco, vai trazer a atualização. Pois não, Caio, bom dia. Ei, Sheila, Megali. Um bom dia para vocês e, claro, para quem nos acompanha aqui na Band News. Nesse momento eu falo diretamente aqui da porta da Santa Casa de Belo Horizonte, onde aconteceu esse incêndio ontem à noite, no 10º andar, que é o andar onde fica a CTI do hospital. Cerca de 950 pacientes tiveram que ser retirados às pressas desse hospital ontem à noite. As imagens que a gente recebeu, nossa equipe esteve por aqui também, são impressionantes. Pessoas nas macas, pacientes nas macas, em cadeiras de rodas, sendo retirados daqui naquele desespero. Algumas imagens internas do hospital também mostram que a destruição foi muito grande por lá. Infelizmente, 2 pessoas vieram a óbito. Ainda não há confirmação que esses óbitos tem relação com o incêndio ou com a inalação de fumaça. Ainda não há essa confirmação. Claro, esses corpos já foram levados para o Instituto Médico Legal aqui de Belo Horizonte, onde vai acontecer a perícia, né? A perícia vai atuar, claro, para apurar todas as causas dessa morte, mas é importante a gente ressaltar que ainda não há essa confirmação de envolvimento entre o incêndio e essas mortes, né? A gente não sabe ainda se foi uma inalação de fumaça ou queimaduras, isso já foi descartado pelo Corpo de Bombeiros, mas é importante a gente esperar ainda um posicionamento da Polícia Civil. A informação de momento que a gente tem aqui agora: 21 pacientes foram transferidos para outros hospitais aqui de Belo Horizonte e 25 funcionários da Santa Casa estão em observação em um outro hospital. Todos esses funcionários passam bem, mas é importante manter essa observação, já que eles ficaram muito tempo inalando essa fumaça, né? Já que eles que auxiliaram a retirada desses pacientes ontem à noite. A gente esteve por aqui ontem à noite, nossa equipe conversou com a atendente Flávia Campos. Ela tem uma mãe e uma irmã que estão internadas aqui na Santa Casa e ela contou para a gente um pouquinho desse desespero que foi esse incêndio ontem aqui. Vamos ouvi-la. Foi quando eu olhei para cima, estava cheio de fumaça, os enfermeiros começaram a quebrar todos os vidros, né, para a fumaça ser evacuada dos andares, tomou conta dos andares quase todos. E o Corpo de Bombeiros chegou, subiu, mas quando eles subiram, os enfermeiros já estavam descendo com o paciente. Assim, foi um filme de terror. Criança, gente entubada, gente sendo arrastada por colchão porque não tinha como sair. A gente não consegue nem imaginar, né, o desespero desses familiares. E Sheila, eu estava escutando você falando sobre onde teria iniciado esse incêndio. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que ele teria início na saída de oxigênio lá no 10º andar da unidade, que foi onde tudo começou. Então a principal suspeita do Corpo de Bombeiros nesse momento é essa. A gente, claro, precisa seguir acompanhando por aqui, porque são atualizações a cada instante, né, até para confirmar o quadro desses pacientes que seguem internados em observação e, claro, também dos funcionários da Santa Casa de Belo Horizonte. E eu continuo, claro, por aqui com essas atualizações. Tá certo, Caio. Obrigada, viu, pelas suas informações. E é isso mesmo, a gente vai seguir acompanhando o processo de investigação, de perícia, para que seja identificada a causa deste incêndio. E acompanhando, é claro, também essas famílias todas, porque parcialmente serviços interrompidos. Não sei se o Caio ainda continua com a gente, só para a gente entender direitinho, Caio, que serviços estão suspensos, que atendimento está suspenso e que atendimento está mantido no prédio? Então, alguns leitos, como o 10º andar é onde ficava a CTI, os leitos precisaram ser desativados e os pacientes transferidos. Então, no 10º andar, de fato, as atividades estão suspensas e os pacientes precisaram ser remanejados ou para outros andares da própria Santa Casa ou para hospitais aqui de Belo Horizonte. Hoje aqui o movimento já está mais normal, né? Claro, já foi um pouco normalizado essa situação, mas no 10º andar a situação ainda continua mais crítica. A gente, inclusive, tem imagens que mostram que o ambiente ficou bastante
destruído. Então, por isso, esse impacto nesse momento é esse, mas é importante a gente manter essas atualizações, porque a cada instante a assessoria da própria Santa Casa nos informa sobre esses números que têm se alterado ao longo do dia, desde ontem, quando teve início esse incêndio lá no 10º andar da Santa Casa. Perfeito, Caio. E aí a gente segue acompanhando também as famílias, né? Os familiares desses pacientes que tiveram de ser transferidos, como serão os tratamentos a partir de agora, como será a sequência, né, do atendimento a esses pacientes internados. Só para lembrar, na semana passada o presidente Bolsonaro esteve em Minas Gerais. Aliás, em Minas Gerais, prometeu um auxílio às Santas Casas de todo o país, prometeu auxílio financeiro de 2 ou 3 bilhões para Santas Casas em hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que trabalham para o Sistema Único de Saúde. Fez esse aceno, fez essa promessa, chegou a dizer o seguinte, que ia ver com o ministro Queiroga para arrumar 2 ou 3 bilhões para Santas Casas, e disse o presidente, vamos ver se conseguimos espremer de algum lugar e dar para Santas Casas. Criou-se, portanto, uma expectativa, porque as Santas Casas estão quebradas, como eu dizia há pouco, inclusive, quando a gente fala de Minas Gerais, uma preocupação com a de Juiz de Fora, por exemplo, onde o presidente lá em 2018 recebeu o próprio atendimento quando da eleição, quando daquela facada.